Boa tarde, então, pessoal. Hoje a gente vai dar início, então, ao nosso último encontro da LAG desse ano, finalizando um semestre de Liga. E aí vou passar a palavra para a Clícia agora. Oi, gente, boa tarde. Hoje, então, nosso último encontro vai ser um debate sem apresentação nenhuma, a gente só vai conversar. Falei para vocês para procurarem artigos e afins sobre o assunto, né, que vai ser sofrimento espiritual em idosos. Tentei chamar um participante para participar com a gente, mas infelizmente não conseguiu vir hoje. Então, vai ser nós mesmo. Simbora. Queria perguntar para vocês o que vocês acharam desse assunto. Foi fácil de achar coisas, vocês acharam interessante? Eu achei o assunto muito bom. Pode falar, sabe? Pode falar, não tem problema. Eu deixo. Não, pode falar que depois eu vou que eu tô nervoso. Gli, eu ia falar que eu acho um assunto bem importante, assim, a gente discute espiritualidade desde o início, né, da faculdade, tem seminário ali na matéria do Gustavo, é algo muito importante, assim, em todas as fases, e quando a gente fala das pessoas idosas, acaba sendo um pouco mais importante ainda do que já é. E eu achei, inclusive, tudo que eu li sobre, confesso que foi um pouco corrido também, eu não tive tempo de procurar super a fundo, mas tudo que eu procurei, tudo que eu encontrei para ler sempre falava da escassez que a gente tem em relação a isso. E a gente já, na verdade, eu já esperava que fosse um pouco assim, porque é um tema que não costuma ser muito estudado, pesquisado. Eu acho que agora que a gente está começando a desenvolver um pouco mais nessas questões. Então, eu acho que falta um pouco ainda, assim, acho que tem muito mais para se avançar, mas acho que já está melhor do que foi um dia, né? E um dia vai estar melhor do que é hoje, e assim a gente vai. Eu achei um tema muito legal de estudar, né? De uma ideia em si, fora em si, que a gente não tem muito contato, né? Uma forma em si de experiência, eu acho que diferente do que a gente tem nos livros, literatura, essas coisas, que o conteúdo científico dele é pouco, mas tem bastante, mas não tanto como a gente esperar ter daqui a alguns anos, né? Mas a gente vê que tem coisas comprovadas que melhora tais coisas, certo? Mas também tem uns pontos negativos que podem ocorrer, que são poucos também, né? Mas eu achei um tema bem importante da gente debater também, e bem bom da gente discutir, né? Porque cada um vai pensar de um jeito, cada um vai interpretar de tal forma, e isso é bom de colocar em prática, né? Olha, eu confesso para vocês que eu achei mais coisas sobre esse tema do que sobre a saúde do idoso. Principalmente quando era voltado para os idosos, né? Porque tem a questão do envelhecimento e tudo que o envelhecimento traz. Eu achei mais desse tema de sofrimento espiritual em pessoas que têm doenças crônicas e em idosos que têm doenças crônicas. Por quê? Porque eu vi num artigo, por exemplo, que muitas pessoas idosas relacionam envelhecer com palavras deles: desistência, falta de disposição, fim da atividade sexual e doenças. Então, tipo, todo aquele estereótipo do idoso que a gente vem falando durante todo esse semestre de liga, ele parece que vai se concretizando mais e mais. Então, o idoso, ele vai perdendo aquela dignidade de ser humano, porque tudo isso vai sempre, sempre se reforçando. E todos os depoimentos que eu vi nos artigos, eles traziam que uma pessoa saudável era uma pessoa jovem, e ela começaria a ficar velha a partir do momento que ela teria uma doença. Então, por exemplo, se ela não apresentasse nenhuma doença até os 80 anos, ela ainda seria considerada jovem, porque ela não teria que enfrentar, por exemplo, a finitude da vida. Porque quando a gente está saudável, a gente não tem consciência sobre o nosso corpo, né? A gente só vai levando, porque tá tudo bem, tá tudo bem. E quando vem a doença, ela lembra de que a gente não pode estar aqui nem até o fim do dia. E isso traz várias complicações, entre elas um processo de luto nosso, da nossa vida mesmo. A gente passa um luto em vida de tudo isso que está acontecendo. Então, a gente vai envelhecendo e
vai aumentando muito esse nosso contato com a morte, né? E não só com a morte, mas, tipo, esses ciclos vão chegando todos ao fim. Pelo menos em todos os artigos que eu vi, era em relação a isso. Ou morre alguém, tipo, familiar, um vizinho, um conhecido que frequentava o clube, ou então vai encerrando o ciclo no sentido de a pessoa se aposenta, ela não faz mais nenhuma atividade de lazer que ela fazia antes por conta que tem algumas incapacitações que ela vai tendo. A saúde dela não é a mesma. E ele passa de cuidador de uma pessoa, por exemplo, o filho dele, né, para cuidado, que agora quem vai cuidar é o filho. Então, tudo isso vai trazendo um sofrimento que não é aparente, assim. Pode falar, Frank. Tu falou do envelhecimento bem-sucedido, eu também li, é muito legal, né? Porque é um cara lá que se chama Howie Kahn, né? Que criou esse termo, e ele em si determinou 3 possíveis probabilidades e também incluiu uma quarta depois para esse envelhecimento bem-sucedido, né? Na teoria dele, que seria a primeira, que é a baixa probabilidade em si do idoso em si, levar ao longo da vida dele, chegar quando idoso e ter uma baixa probabilidade de desenvolver alguma patologia que vai comprometer, por exemplo, a função dele ou deixar ele incapaz de exercer atividades diárias, né? A segunda seria uma alta capacidade cognitiva em si, de conseguir se comunicar, fazer. E a terceira seria um engajamento com a vida dele, né? E aí a quarta em si seria justamente a espiritualidade, porque a espiritualidade entraria justamente para impedir, por exemplo, para impedir que ele caia fora de alguma dessas 3, entendeu? Então a espiritualidade entraria para complementar essas 3 com uma maior chance dele chegar a esse objetivo. Mas, claro, não é só isso que vai definir, né? Mas, por exemplo, o estudo disse que, por exemplo, quem tem uma espiritualidade e pratica a religiosidade junto, tem 10 chances mais de chegar num envelhecimento bem-sucedido, com menos probabilidade de desenvolver alguma patologia ou vir a ser fatal. Claro que não levando em consideração a genética nem nada, né? Então, e isso que você está falando agora, eu estava sempre, nos pontos que você estava falando, estava pensando, no trabalho e tudo, ele pode parar de trabalhar, o cognitivo dele pode falhar. Mas aí, esse último ponto que você comentou, a espiritualidade, é uma coisa que, se você nutrir, ela fica. Ela não se esvai, né? Não sei como que fala. Pode falar, Eu esqueci do que eu ia falar antes, mas o Frank falou uma coisa e eu lembrei. Eu lembrei de outra coisa, na verdade. Mas tem um estudo que ele diz que a religiosidade ela vai ser considerada até um fator de prevenção do desenvolvimento de diversas doenças, né? E aí esse estudo, depois eu mando para vocês, eu não lembro o nome, eu lembro que é de 2007, mas ele diz que quando o idoso ele tem uma prática regular da espiritualidade, ele pratica mesmo, porque acontece muitas vezes, a gente sabe, quando o idoso ele começa a depender mais das pessoas, nem sempre a pessoa quer levar ele para a missa, quer levar ele para o culto, quer levar ele para o terreiro, e entre outros, e essa prática acaba diminuindo, né? Mas quando essa prática regular ela continua, quando as atividades religiosas elas continuam, o risco de óbito pode chegar a 30% menor. Pode reduzir em 30%, né? Isso. No primeiro semestre, a gente até fez um seminário sobre isso, eu, Bia e Victor, não me lembro se tinha mais alguém aqui, e foi muito, muito interessante falar disso. Vocês sabem a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Eu sei. Quero ver. Eu não sei se eu sei, mas eu acho que, tipo, a ideia em si da espiritualidade, a diferença é que muita gente vai confundir espiritualidade com religiosidade, porque, tipo, aqui na reunião, acredito que tem muita gente como eu, que tem a sua religião e tudo mais, né? Mas tem gente que não tem, por exemplo, que tem espiritualidade, tem a religião, mas não tem uma prática uma prática em si, uma crença prática religiosa que pratique, assim, por exemplo, com referência à vida, assim, sabe? Então, eu acredito que tem gente diferente aqui, sabe? Que não tem essa prática, mas tem uma espiritualidade. Porque, tipo, aí, por exemplo, quando a gente se depara em si com a pandemia, assim, vai nos assustar bastante, assim, né? Usando o exemplo mais nítido do momento atual, assim, porque vai ser, por exemplo, o ser mais poderoso do planeta, por exemplo, que é nós, os seres humanos, vai ser ameaçado por uma pessoa que nem vírus, que nem ser vivo é, né? Que é um vírus, né, cara? E aí aí que entra a espiritualidade, porque
a espiritualidade, ela não precisa vir para nos acalmar, assim, né? Em sim para nos inspirar, para nos manter, por exemplo, encher nosso fôlego para seguir em frente, certo? Então a espiritualidade serve para isso. Então por isso que tu não precisa ter uma religiosidade para ter uma espiritualidade. Eu acredito que seja essa a diferença. Não sei se tu já tinha terminado, Frank, desculpa. Já? Tá. Não, sobre isso, até queria aproveitar e já fazer um complemento nessa, com a fala da Lari, que eu achei super interessante, justamente essa diferença, né, que a religiosidade seria quando o indivíduo ele segue essas práticas, né, ou pratica uma religião, enquanto, pelo menos pelo que eu entendi, a espiritualidade ela é muito mais ampla, né, ela é tanto a forma, a busca pessoal, assim, para entender questões relacionadas à vida, a perda, o sentido das coisas, e eu vi como é importante o próprio profissional da saúde estimular que, mesmo como a Larissa falou ali, no caso, a pessoa pode ser privada, de repente, por uma questão crônica, de ir na igreja, de ir no terreiro, mas a gente estimular que ela não perca a espiritualidade dela, ou seja, ela pode fazer manter essas práticas individualmente, mesmo sem ir aos locais. Isso que eu achei super interessante e que é muito importante na questão do enfrentamento das doenças crônicas, né? Então, em um dos artigos que eu li, uma senhora ela dava o depoimento que ela preferia a morte a viver a vida do jeito que ela estava vivendo, porque a vida para ela naquele momento era uma doença crônica, incapacitante, terminal, e ela estava rodeada por mortes das pessoas próximas a ela. Então, ela preferia a morte, que seria o fim desse tormento, do que a vida daquele jeito. Porque ela falava que ela perdeu todo o valor e o sentido da vida dela. Então, é aí que a gente poderia, por exemplo, entrar para ajudar a achar esse sentido e esse valor da vida dela, buscar o que ela realmente importa para ela, né? Por meio da busca de uma anamnese espiritual, que a gente chama. Vocês já ouviram falar? Deixa eu só ver se eu entendi, então. Seria mais para por exemplo, seria para evitar um modo estoico, por exemplo, muita gente usa aquela gíria tipo zen, né? Seria mais para a gente evitar esse tipo zen no sentido mal da palavra, que é aquele tipo, tô zen, vou ficar, por exemplo, é como se eu chegasse aqui na lag, ficasse só com a minha câmera desligada, sem falar nada, e esperasse alguma força suprema agir sobre mim sem sentido nenhum, eu não ir buscar o que eu quero. Aí entraria a espiritualidade para nos inspirar, para a gente buscar o que a gente quer e tentar pensar positivo nesse sentido. Seria mais isso, Clícia? Por exemplo, assim, ó, a gente tá lá no postinho e aí a gente atende uma mulher que perdeu muito peso. Aí ela começa a contar a história dela e ela fala que o marido dela morreu de acidente há 3 meses atrás. E aí, é um caso que eu tava lendo. E ela fala que eles combinaram, né, que se ele fosse ficar entre a vida e a morte, e ficar vivo, mas em estado vegetativo, que ela optasse por não fazer nada, sabe? Por deixar ele morrer. E aí, ele sofreu esse acidente, teve um traumatismo, eles optaram por isso, só que ela estava ficando depressiva. Ela estava perdendo o sentido da vida dela, porque o sentido da vida dela estava muito atrelado ao marido dela, porque eles eram professores universitários, eles gostavam muito de arte e não sei o quê, e ela perdeu todo esse entusiasmo, ela não estudava mais, ela não pesquisava sobre arte, sobre música, que era uma coisa que ela gostava muito, ela não tinha mais esse sentido para a vida dela. E isso afeta tudo, na verdade, a saúde. E a gente tem que sempre lembrar que saúde não é o que a gente está vendo, não é saúde física só. Tem que cuidar da saúde física, da saúde emocional, da psicológica e da espiritual também. Pode falar, Diego. Num dos artigos que eu li aqui também, ele fala muito sobre isso, né? Como que a religiosidade e a espiritualidade, enfim, vai fazer com que a pessoa tenha uma satisfação com a vida e
um dos tópicos que o artigo traz é como que a gente nunca para pensar o quanto isso impacta na qualidade de vida, quando a gente sempre fala aqui nos nossos encontros, né, sobre a busca da qualidade de vida para envelhecer, não sei o que, ativo. E eu, pessoalmente, nunca tinha pensado no impacto da religiosidade ou da espiritualidade das pessoas, né? Mas uma coisa que eu achei aqui interessante é que alguns tipos de crenças, por exemplo, elas levam a pessoa a ter um estilo de vida mais saudável, digamos, né? Muitas das religiões têm os seus dogmas lá, que da ingesta de álcool e nos comportamentos, sei lá, ditos de risco, talvez. E eu nunca tinha parado a pensar nesse aspecto, né? O quanto que, não só na questão do bem-estar psíquico, né, que vai ser melhorado com a religiosidade ou a espiritualidade, mas o impacto que isso tem no corpo, né, na saúde corporal mesmo da pessoa. Inclusive, quando um paciente é internado, tem que se perguntar sobre a religiosidade dele para, por exemplo, que nem testemunhas de Jeová em relação à transfusão de sangue. Ou tem questões alimentares também, que é dieta kosher, se eu não me engano, que tem questões restritas também, e não pode fornecer tal alimento por causa da religiosidade da pessoa. Então tem que sempre estar ligado a isso. Cli, aí, já que você falou sobre isso, eu vou entrar num tópico que eu estava vendo. Eu vi um vídeo no YouTube da abordagem da espiritualidade com o paciente idoso, de como que a gente deve ficar questionando sobre esses assuntos. A gente pergunta sobre esse tema, aí o médico geriatra estava falando que, na maioria das vezes, a pessoa começa automaticamente a falar de muitas coisas relacionadas à espiritualidade dela. E ela fala sobre coisas positivas, sobre experiências positivas, sobre o tanto que é bom, o tanto que faz bem ela ter a sua religiosidade, estar acompanhando ali a igreja, por exemplo, foi o caso que ele citou. E é muito interessante porque na abordagem a gente sabe que ter uma espiritualidade, uma religiosidade, tem muitos estudos que falam sobre os benefícios. Só que em uma conversa, assim, um diálogo, a gente em nenhum momento impõe. A gente deixa o espaço aberto justamente para a gente saber, e a gente deixa o espaço aberto para a gente poder conhecer, por exemplo, existe alguma pessoa da sua religião que eu possa chamar caso aconteça alguma situação de saúde com o senhor, por exemplo? Existe alguma coisa que você não pode fazer, que a sua religião não permite, que eu deva saber como profissional de saúde? Então, é justamente esse tipo de abordagem, como você estava falando, né? É interessante conversar sobre, justamente para saber coisas que a pessoa normalmente não falaria, se a gente não engatar e não puxar o assunto, né? Eu achei bem legal, o vídeo é bem curtinho, mas que falou justamente desse ponto que você falou agora, por último. E eu tava me perguntando assim, se é isso que acontece, tipo, na realidade, sabe? Se as pessoas realmente chegam e perguntam para a pessoa, porque a gente vê muito as pessoas sofrendo tanto mental quanto espiritual, só que a gente nunca aborda isso, dificilmente aborda isso. E eu pensei nesse contexto, na situação dos idosos. E um dos artigos que eu li falava que quando o idoso chega com essa demanda espiritual, o que ele ouve é tipo, mas isso é normal, é coisa da idade, sabe? Tá sofrendo porque perdeu a esposa, ou porque perdeu o vizinho, e tá com uma cognição toda comprometida. Então, ele não tem esse amparo do serviço de saúde. Uma coisa que é importante, assim, a gente sempre ouve, né, falar que é importante a gente abordar toda a questão familiar do idoso, né?
E é interessante aqui porque muitos idosos têm como familiares as próprias pessoas do círculo religioso dele, né? A gente vê aqui que muitos idosos eles são abandonados pelos filhos, né? E muitas vezes são acolhidos para aquele serviço religioso, né? Que às vezes esse serviço religioso faz visita domiciliar, sabe, para fazer algum rito religioso, ou para simplesmente visitar para manter ativo, né? Assim, acho que em várias religiões tem essa questão, tipo, às vezes o líder religioso fala assim, gente, tem tal pessoa da nossa comunidade que ela tá em casa, que ela tá meio doente. Se alguém puder visitar ela para conversar um pouco com ela, então, assim, faz parte da família do idoso esse círculo religioso. Então é importante a gente comentar, porque às vezes a gente simplesmente passa batido e algo que é extremamente importante para aquela pessoa. Com que talvez a família abandonou ela e ela só não está no asilo hoje porque tem uma comunidade religiosa que apoia ela, que acolheu ela como família, né? Então é importante a gente falar sobre isso, né? E também é interessante, eu até, não sei se eu trago agora ou depois, mas eu acho que vou trazer agora, porque eu tô falando. É, que é sobre, a gente está falando, né, sobre na idade idosa. Mas eu acho que esse tema de sofrimento espiritual é algo que a gente tem que falar para a gente hoje, né, como um envelhecimento. Porque, assim, querendo ou não, a população idosa, ela é muito mais religiosa do que a população jovem, né? Eu vou falar religioso mesmo, não vou nem falar espiritual, né? Que eu acho que até muitos autores hoje em dia trazem as duas como sinônimos, né? É uma discussão, a gente estava vendo as diferenças, mas a gente pode ver que tem muito artigo que traz, não sei se vocês chegaram a ver, mas R/E, né? Que é religiosidade / espiritualidade, que às vezes trazem como sinônimos que depende daquela questão tipo dos impulsos que a pessoa vai buscar um serviço, né? Que fala sobre aquela religiosidade intrínseca e extrínseca. Que a extrínseca é quando aquela pessoa ela vai por um serviço religioso buscando adquirir algo, e a intrínseca é aquela que vai por um serviço religioso ou para si, dentro de si mesmo, buscando se compreender ou buscando uma conexão com algo maior, né? Então, muitas vezes isso acaba como junto. Só que a gente vê o quê? É que é o ponto que eu queria discutir. Que a maior parte dos jovens hoje não busca isso. Não busca a espiritualidade, criar espiritualidade em si. Não só por serviço religioso, estou falando mais por aqueles momentos de meditação, momentos de pausa, simplesmente para você pensar na sua vida, refletir sobre a sua vida. A gente não está dentro da nossa rotina isso. São poucos os jovens que têm isso como rotina. Como às vezes tem uma atividade física, a gente não tem isso como rotina. E eu sinto o quê? Que quando a gente envelhecer, a gente vai sofrer muito com isso. A gente vai ter um sofrimento espiritual gigantesco. Se a gente vê os nossos idosos hoje tendo sofrimento espiritual, eu acredito que a gente vai sofrer ainda mais, né? Eu falo a nossa geração, porque a nossa geração sempre foi muito contra a religiosidade. Foi tipo, por várias coisas que a gente vê e a gente denuncia, e que tem que ser denunciado mesmo, mas meio que criou um sentimento de aversão à religiosidade, aversão à espiritualidade por causa daquilo que a gente vê na TV, daquilo que a gente vê nos noticiários. Então é difícil você pegar um jovem hoje que fala, não, eu frequento algo religioso, ou simplesmente que, não, eu exercito a minha espiritualidade. Então eu sinto que mais para frente, quando a gente se tornar idoso, muitos de nós vamos sofrer por problemas de falta de espiritualidade, de que a gente não cultivou isso na nossa vida. Então eu acho que esse tema é especialmente importante também para os idosos de hoje em dia, mas também para a gente que vai se tornar idoso, né? Eu acho muito interessante porque hoje em dia a gente já sofre espiritualmente, né? E lá na frente, se a gente não buscar isso durante a nossa vida, a gente vai sofrer ainda mais. Vai lá, Maria. Amigo, eu estava parando para pensar em relação aos benefícios da religiosidade. São muitos, e muitos estudos ali, pelo menos nos artigos, que é uma revisão sistemática, né, trouxe falando desses benefícios que traz. No entanto, não são todos os idosos que têm religiosidade. Os benefícios existem estudos que comprovam isso, só que também não tem como eu falar que a religiosidade sozinha vai causar muito benefício, porque uma pessoa que não crê em nada, a gente tentar impor nela, vai fazer mais mal do que bem. Então, eu acredito muito que os benefícios, eles existem, mas eu não acredito também que, por exemplo, a geração jovem agora que não tem muita religiosidade, isso não está muito ativo,
vão ter tantos prejuízos, porque eu acho que esses benefícios que essas crenças causam podem ser substituídos por outras coisas. Não sei, eu estou falando que pode ser que aconteça, entendeu? Todos esses benefícios que a religiosidade traz para essas pessoas idosas hoje, que existem comprovações, podem ser substituídos por outras coisas. Porque a imposição é um jeito ruim, igual em idosos, por exemplo, que não vê sentido, por exemplo, em espiritualidade nenhuma. Então, eles podem ser que tenham prejuízos mais a fundo na saúde, mas pode ser que não. Por exemplo, eu não peguei nenhum artigo que comprovasse isso. Mas é só para ver que também é difícil, né, a gente poder generalizar muita coisa, porque pode ser que substitua esses benefícios por outros tipos de coisas. Eu tava parando pra pensar aqui agora, rapidinho, Frank, porque, assim, da mesma maneira que não tem um enfrentamento que a religião e a espiritualidade fornece, hoje em dia, a geração de hoje está muito mais aberta, por exemplo, em psicólogos, e enfrentar de uma maneira diferente e se comunicar, enquanto a geração de idosos hoje não tem esse costume de colocar para fora. Então, é tipo veneno, vai ficando lá dentro e vai fazendo muito mal. Opa, apaguei a câmera querendo ligar o microfone, aí os guri erraram até os botões aqui. Isso que o Carlos falou remete a um pensamento muito importante, isso que a Maria coloca também muito, muito encaixado, um debate bom aqui, né? Só que me faz pensar que a gente em si não é dono do nosso planeta em si, né? A gente vive numa sociedade, a gente só compartilha ele com as pessoas, ou seja, a vida já existia antes do ser humano nascer, certo? Não sabe por quê, a vida já existia e vai continuar depois que a gente morrer. Isso é inevitável, sem problema algum, não vai fazer diferença nenhuma para a vida. Então, mas aí, por exemplo, tu vai virar e me falar, pô, então a gente está evoluindo. Pô, claro que a gente está sempre evoluindo, porque só que a gente tem que lembrar uma coisa. Darwin em si, quando eu estudei para o Enem, pelo menos, Darwin no século XIX, acredito eu, não lembro se era o século XIX, eu acho que era do século XIX, ele usou esse conceito da evolução não como algo positivo. Pode ser que a gente esteja evoluindo, com certeza, todo dia a gente está evoluindo. Mas isso que o Carlos coloca é muito importante, porque o Darwin já dizia que a evolução não necessariamente vai ser positiva, porque, por exemplo, se eu tiver um problema, ele também vai evoluir. Então, a evolução pode ser algo negativo. Pode ser uma evolução não é nada mais, nada menos que uma mudança. Então, acredito que eu, por exemplo, que encrenca, se eu brigar com a Maria, se eu brigar com o Carlos, se eu brigar com a Clícia, isso vai evoluir porque eles vão falar para as outras pessoas e isso vai se evoluindo, mas não necessariamente isso é algo bom. Então é nesse momento que eu fico pensando, porque, tipo, a gente tem que analisar também, porque, tipo, será que essa evolução é algo positivo ou algo ruim? Porque, tipo, já é comprovado cientificamente, pelo menos nos artigos que eu li, que, por exemplo, uma doença muito prevalente hoje em dia, e entra muito com o que o Carlos falou, o Vitor, falou que é a depressão e a religiosidade em si, ela foi comprovada que os idosos que têm o hábito ao longo da nossa vida têm uma menor índice de depressão. Só que aí, por exemplo, aí entra a ansiedade também, que é outro conceito, além que é outra doença neuropsiquiátrica. Mas aí se o paciente vê que sabe que a religiosidade diminui o índice de depressão e ele começar a ir toda hora na religião, isso vai causar mais ansiedade do que ele vai querer sanar. Então, pelo que eu li, isso em si é mais a dosagem de ter o hábito de ter essa espiritualidade, essa religiosidade para sanar essas possíveis doenças, né? E aí isso que o Vitor falou também da evolução é muito bom de debater, né? Então, é sempre importante a gente lembrar que a espiritualidade é uma coisa que ela é trabalhada tipo, de momento a momento. Então, a espiritualidade sua hoje pode ser que seja diferente da que você tem à noite ou no dia seguinte. Então, você sempre tem que estar, do mesmo jeito que você está mudando, você tem que mudar a maneira como você se enfrenta e enfrenta as coisas que estão acontecendo na sua vida. E aí a gente tem que entrar, puxando de novo os idosos, a gente tem que voltar para tentar ajudar eles. E aí eu queria ver se vocês viram alguma dessas ferramentas, alguma desses tipos de abordagem ou métodos.
Eu vi o coping religioso, não sei se é é isso ou não é? Acho que não é. Não sei, fala comigo. É que eu vi que eu vi que o coping religioso seria mais uma forma com que tipo, a gente lidaria com as doenças usando essa religião, espiritualidade, né? Ajuda, por exemplo, pacientes que já estão internados, ajudaria em si nessa evolução física dele, para ele sair mais rapidamente. Eu vi que a gente usa esse coping religioso, por exemplo. Tu citou as doenças crônico-degenerativas, que são doenças em si que a gente pode adquirir ao longo da nossa vida, né? Eu tô falando de doença crônico-degenerativa, não me crucifiquem nem nada, tá? Mas o diabetes em si, hipertensão, são essas doenças que, por exemplo, até o infarto em si foi comprovado que a espiritualidade junto com a religiosidade, vou falar RE, que nem o Victor falou, que eu gostei da abreviação, em conjunto, eles diminuem o índice de infarto, né, diminui o índice de morte de cardiovascular, assim, independente do que for, e isso foi comprovado, só que, tipo, o mecanismo disso é meio obscuro ainda, porque tem falta de estudo, né, mas foi comprovado que diminui, e isso é algo bom, acredito eu, né? Eu vi esse daí também, o coping religioso. Mas eu estava pensando naquele método FICA, que é a ferramenta para obtenção da história espiritual da pessoa. Não sei se vocês já ouviram falar. Que FICA é as siglas, né? Tá em inglês, mas seria a fé, a importância, a comunidade e a abordagem. E aí depois eu vou até passar para vocês que não é um checklist, mas é tipo uma orientação para quando a gente tem esse idoso, né, que a gente recebe e a gente percebe um sofrimento espiritual nele e como que a gente pode seguir. A questão da fé seria estimular uma conversa, incentivar esse paciente a falar dos valores dele, da crença, do que dá sentido à vida dele. E aí, deixa eu pegar aqui, ó. Aí tem, tipo, algumas perguntas. Que seria, você tem algum tipo de fé? Você se considera religioso ou espiritualizado? Você tem crenças espirituais ou religiosas que podem te ajudar a lidar com esses problemas? E se não, o que te dá significado à vida? Porque a gente sabe que a gente pode pegar, por exemplo, um paciente ateu. E aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai ajudar ele de uma maneira espiritualizada? Alguém tem algum palpite? Quando a pessoa não tem religião, como você ajuda? Tá, pode falar, Lorena. Não, é que eu tava pensando aqui, eu lembrei que a gente assistiu um vídeo sobre o FICA, com o professor Gustavo. Era até sobre uma médica americana, se eu não me engano, foi ela que criou isso. E nesse documentário aparecia uma idosa que não tinha religião, não tinha crença nenhuma. E assim, tô indo pelo relato da idosa, né? Mas ela disse que o diferencial da médica é que ela sempre perguntava para aquelas pessoas religiosas, espiritualizadas, como que ela poderia trazer aquilo para o tratamento da pessoa. Só que, mesmo que a pessoa não tivesse uma crença, uma religião, ela não deixava de ter um atendimento humanizado, entende? O atendimento era tão humanizado quanto o da pessoa religiosa. A diferença é que ela tentava associar a religião, a espiritualidade da pessoa como assim, como se fosse uma ferramenta, né, a mais no tratamento. Tipo, envolvendo família, envolvendo propósito de vida, crenças não. Pode falar, Vitor. Não, eu ia falar, acho que é umas vezes que você ia falar, né? Pra gente buscar, tentar encontrar os valores da pessoa, né? Na verdade, às vezes a gente conduzia ela a encontrar os próprios valores, encontrar as próprias motivações, né? Eu acho que é bem isso que a gente comentou mais cedo, né? A gente buscar o propósito, por mais que não seja um propósito ligado à religião ou espiritualidade, mas um propósito de vida pessoal, né? Um sentido pessoal, né, daquilo. Vai lá, Frank.
Não, é que eu vi, tipo, essa pergunta me fez pensar, porque eu vi que se a gente tentar, por exemplo, o cara é ateu, ele já tem um conflito ali, né? Se a gente tentar, eu vi também que se a gente tentar, por exemplo, tratar ele como alguém religioso, assim, esse conflito que ele tem com a religião vai ainda piorar, ou seja, vai causar um estresse nele que aumenta mais a taxa de mortalidade se ele tiver com alguma patologia, assim. Então, esse meio que dificulta a utilização do método ali, né? Aí tu me fez essa pergunta e eu fiquei meio sem como responder, né? Ah, eu vi Então, também. Ah, tá, pode pode falar, falar. pode falar. Não, é que eu vi também que quem, tipo, fica com muita dúvida, assim, por exemplo, se Deus existe ou não existe, não tem uma fé de fato, assim, essa dúvida gera mais ansiedade, assim, acaba mais prejudicando o ser humano, assim, essa dúvida, assim, né? Não é aquela dúvida que tu tem com a namorada e tudo mais, que, não sei o que, sabe? Seria mais essa dúvida da fé, assim, sabe? Então, seria mais... Não que a dúvida do namorado seja boa, não tô falando, não que seja ruim, não sei, não tô falando disso nem nada, me compliquei, mas é aquela essa dúvida pela fé, assim, sabe? Mais essa mesmo, não essa daí. Só uma situação aí que eu percebi que é meio que o oposto dessa parte que o Frank disse sobre a ansiedade, é que às vezes a religiosidade ajuda justamente a diminuir a ansiedade, no sentido de que você tem o que fazer, você vê aquela sensação, eu tô com determinada doença e eu não tenho nada que eu possa fazer sobre isso. Agora é só aceitar e ver o que acontece. Mas não, eu falo, eu posso rezar, eu posso ir atrás e tentar buscar melhorar isso desse jeito. Ela te dá uma sensação de que você tem algo a fazer, que tá sob sua responsabilidade para resolver a situação. E aí isso diminui a ansiedade também. É, voltando à questão do Frank, a fé, ela não necessariamente está ligada a um Deus ou a algum ente maior, assim. Então, eu até assisti há muito tempo atrás o vídeo da Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela fala, que uma das pacientes dela fala que fé é você se entregar para o caminho que você tem na sua frente. E é a aceitação, é a parte da aceitação, que é quando você começa a lidar com isso. Então, se você se apega a essa fé, se apega a essa aceitação, você pode começar a definir na sua vida o que é importante, porque esse caminho já está traçado. Você só tem que seguir ele. Então, você começa a avaliar seria essa segunda parte aí do método FICA, que seria a importância disso para você. Além disso, o C, né, que seria a comunidade, que é todo mundo que está ao seu redor. E sendo essa comunidade tanto a família quanto, por exemplo, o grupo religioso que você se apoia. E também é muito importante a gente saber que a gente tem que deixar o paciente, né, lidar isso, dele ser o centro das atenções. Porque mexer com espiritualidade e religiosidade numa situação tão, tipo, fragilizada pode trazer complicações até éticas, né? Vocês têm algum, tipo, palpite dos problemas que isso traria? Amiga, tem um episódio que a gente assistiu no semestre passado de saúde coletiva, daquela série. Eu não sei se foi a gente que viu ou se eu vi sozinha, mas eu acho que foi a gente. Foi a série que a Bia estava me indicando, lembra, Bia? Não lembro o nome dela. Enfim. Sobre pressão. Isso. Que eu não sei se é essa. É da ESF. Era sobre pressão? Tem a outra da atenção básica. Atenção básica que você assiste, que eu não assisto essa daí. Que eu errei, né? Sobre pressão, tem um episódio que ele fala bastante de espiritualidade, que tanto é que é um paciente totalmente descrente, quem já assistiu talvez lembre. E é um episódio que
senão, eu não vou lembrar direito, assim. Tem um paciente, eles trabalham bastante com isso, que tem um paciente que é totalmente descrente e é o outro paciente que acredita muito. E ele acredita tanto que ele espera que venha um sinal para que ele ou faça cirurgia ou siga o tratamento, alguma coisa assim. E aí entra uma pomba branca no centro ali, no lugar que o paciente está. E aí, depois que entra essa pomba branca, que o paciente fala, não, então eu vou seguir com a cirurgia, ou não, então eu vou seguir com o tratamento. Então, tipo assim, estava esperando alguma coisa material para dar um sinal ali para ele, sabe? Para seguir ou não. E aí eu acho que, eu não sei, eu só tomei como que era o episódio assim, mas só aproveitando, aí depois a Maria, ela dá continuidade para o que ela queria falar. Não nem seria esse episódio que ela queria falar. Mas eu acho que é a questão, assim, que a gente pode colocar depois em discussão, de como a gente interpreta. A interpretação dessas coisas é muito relativa para todo mundo. Então, do mesmo jeito que uma pomba ali, para uma pessoa que é totalmente descrente, pode ser só uma pomba e não ter significado nenhum, para uma pessoa que é totalmente crente, totalmente religiosa, que tem uma espiritualidade totalmente diferente, ela tem um outro significado, tipo, seguir ou não um tratamento, sabe? Então, eu acho que a gente também pode depois discutir isso ou não. Mas segue aí, Maria. E, amiga, e esse exemplo aí dá para ver o tanto que isso é importante, né? O tanto que a gente tem que valorizar. Porque muitas vezes é importante o suficiente para fazer decisões muito sérias, né? A pessoa ia deixar de fazer uma cirurgia que poderia levar à cura, por exemplo, do que não sei que ela tinha. E esse sinal foi o suficiente para ela decidir fazer. Então é muito importante. Eu não sei se também, eu não sei se o outro episódio que você estava falando, que é esse é desse outro saúde, não sei o que eu não lembro. Básica. Isso, atenção básica. Que teve um que a gente assistiu em aula, que foi de um paciente que não queria seguir o tratamento por causa da crença religiosa dele. E aí, o que o agente fez? Ele tentou entender qual era a crença, como que seria o tratamento com aquela crença, porque, se não me engano, ele tinha passado uma pomada numa úlcera por pressão, eu não lembro direito. Mas tinha sido alguma coisa assim, e aí ele tentou juntar tanto a parte científica, né, a parte técnica da medicina, quanto a parte da crença desse indivíduo. Então, ele uniu ali, mas só foi capaz de unir quando ele parou para ouvir o paciente, né? Parou para entender o que ele entendia por religião, o que ele acreditava e o que ele tinha, qual era o nível de espiritualidade dele, né? Então, eu não sei se era desse episódio que a Maria estava querendo falar. Era esse mesmo, de ter que saber lidar com a situação, né? Porque se a pessoa ela tá crente de que a religião é suficiente para curar o que ela tem e não vai acontecer, quem somos nós para chegar para ela e falar assim, quem é você para estar acreditando nisso? Não é possível. E, tipo, julgar a pessoa verbalmente, de qualquer forma possível. Isso não vai adiantar nada. Então, é saber jogar de acordo com as regras que estão acontecendo ali. Saber lidar com aquela situação que não é todo dia que acontece, mas que de um jeitinho ou outro, ouvindo mais, né, escutando mais e sabendo mais detalhes da vida daquela pessoa, a gente consegue lidar e achar uma solução, né, que foi o que aconteceu no episódio. Era isso mesmo que eu ia falar. Até porque a gente fala a todo momento que a gente tem que colocar o paciente no centro do cuidado, que ele tem que ser responsável pela saúde dele. E aí, quando chega num momento desse, como que a gente vai falar que não? Porque a decisão, no final das contas, é dele, ele sabe o que é melhor para a vida dele. Então. E, amiga, só um comentário. E quanto mais a gente critica nesse sentido, mais a gente afasta. Então, o objetivo de julgar qualquer tipo de atitude que para nós talvez seja bizarra, só vai afastar a pessoa, ela vai procurar outro ou não procurar mais ninguém e vai dar pior do que você tentar ajudar, né? Pode falar, Bia.
Achei que a Clícia ia complementar alguma coisa. Não, eu ia colocar uma situação que durante a pandemia eu fiz um trabalho, foi até com a Michelle, tem alguns que são colegas de turma dela. Ela é de uma aldeia indígena, né? E aí a gente fez um trabalho para falar sobre a cultura indígena durante a pandemia. E aí uma das entrevistas que a gente teve acesso ali do pessoal da aldeia foi do cara explicando como que eles estavam fazendo para, tipo, tratar a Covid ou se proteger da Covid. E ele comentou de uns banhos, né? E aí na hora, assim, eu peguei, porque a gente ia divulgar esses vídeos, né? E eu falei assim, cara, será que a gente. O Gustavo estava como orientador, e eu falei, Gustavo, a minha preocupação é, tipo, as pessoas assistirem isso e só crerem nisso, sendo que existe, por exemplo, um lado de vacina, né? Tem toda a perspectiva da vacinação e tal. Aí ele até fala ali no vídeo, né, que tanto tem os banhos, mas também tem as equipes que foram lá e foram auxiliando eles, foram levando toda a paramentação por parte médica. E aí eu falei pro Gustavo, eu acho que o meu medo é manter e as pessoas não entenderem que tem que ser algo vinculado, porque é muito complexo o assunto. Não dá para você só ir por um lado. E aí o Gustavo falou, Bia, a gente não pode tirar. Não vamos tirar isso do vídeo. Porque as pessoas também têm que entender que não dá pra gente colocar na cabeça da pessoa que só um vai ser certo, ou que tem que ser os dois. As pessoas também têm que partir delas, né? Buscar isso e compreender, por uma parte. E aí eu parei ali naquela época para pensar assim, cara, quantas maneiras, por exemplo, era uma doença que a gente estava sendo exposto pela primeira vez, ninguém sabia como lidar. E quem disse que, de repente, um banho ou um chá de uma erva não necessariamente vai trazer a cura para, né, ou vai ser mais benéfico para o corpo do que um fármaco, sabe? Era tudo muito novo ali para todo mundo. Então, se a pessoa ali, ela acredita, e eu tenho a sensação, assim, de que a parte acadêmica científica também é quase que uma crença, entendeu? É uma crença religiosa, praticamente. Porque a gente também tem todos outros aparatos para crer que aquilo ali funciona, sabe? Eu acho que vai no mesmo viés. Eu não posso julgar uma pessoa só porque eu acredito, de repente, só na ciência. Eu não posso julgar uma pessoa que acredita que um banho ou um chá vai fazer com que ela se cure, entendeu? A gente olhando da nossa perspectiva, é muito fácil apontar o dedo na cara dos outros. A gente olhar da nossa perspectiva e colocar como se isso fosse superior, e na verdade não, né? Tipo, se a gente inverte os papéis, espera aí, entendeu? Então, eu acho que também tem essa questão compreender e a gente ter essa questão, independente, que nem a Clícia lhe perguntou, como que a gente faz para um cara que não tem crença nenhuma, para um cara que é ateu? Eu acho que a gente tem que só buscar o que ele acredita. Ele não acredita em nada. Não é assim. O cara não vai assim. A pessoa não é uma folha em branco. As pessoas ali, independente delas serem mais velhas ou não, e aí a gente está falando de idoso, o idoso principalmente não é uma folha em branco. Então acho que a gente tem que pesquisar o que construiu aquele idoso, e aí a importância de uma anamnese, por exemplo, ali que a Clícia trouxe, trazer uma figura religiosa para dentro ali do centro médico, porque a gente precisa compreender todas essas outras dimensões da pessoa, porque ela não é feita de uma só, para conseguir dar o melhor tratamento, entendeu? E buscar por meio de todos. Tipo assim, vamos atirar para tudo quanto é lado, sabe? Acho que eu falei demais. E eu acho que cuidar sempre também com o que a gente fala também, né? Porque
a gente sempre escuta que médico tem médico, assim, tem poder de palavra. Então, por exemplo, se a pessoa acredita em uma coisa, a gente fala, não, mas isso vai fazer bem para você, você deveria fazer, e essa pessoa vai contra o que ela acredita, pode ser que faça mais mal do que bem. Mesmo que a gente acredite que faça um pouco bem, sabe? Que foi, por exemplo, o exemplo que eu vi daquele caso clínico daquela senhora, que estava todo mundo falando para ela fazer a cirurgia do marido e deixar ele em estado vegetativo, só que o que ela acreditava não era nisso. E ela ia se sentir pior ainda se ela fizesse o que todo mundo falasse que era o certo, tanto na visão religiosa dos outros, quanto até na científica, para salvar uma vida. Ali o que a Amy tinha trazido, né, da questão de ter a espiritualidade forte, e aí eu acho que juntando com isso que tu trouxe, Cris, é muito importante a gente ouvir o que o paciente quer fazer, quais são, e é aquele tal negócio, né, da gente montar o plano terapêutico, ouvindo as limitações do paciente e respeitando essas limitações na medida do possível, né, sim, sempre na medida do possível. Porque é aquele negócio. O Frank trouxe bastante que não existem tantas pesquisas assim que estudam todo esse lado. E aí você pega uma situação ali que tem um paciente que está com um problema cardíaco, por exemplo. E aí ele pode ter ele tem duas saídas, tanto uma saída cirúrgica quanto uma saída com acompanhamento farmacológico. E aí ele chega e fala assim, eu não quero me operar, não quero passar por uma operação, eu tenho medo da operação, eu não quero passar por esse procedimento. E se a equipe médica toda resolve, se a equipe toda de saúde ali que está acompanhando resolve fazer essa cirurgia, insistir nisso, né? E se a família resolve insistir nisso? E se de repente o paciente venha a falecer? Como que a gente vai... tem também a nossa crença, né? Como que a gente vai ficar tranquilo de que não foi uma questão só de erro humano ali, mas também tem uma questão espiritual ali, que a pessoa não acreditava, ela não queria fazer, ela tinha aquele sentimento ali de que não queria fazer por algum motivo, e a gente insistiu e fez e seguiu. Então, eu acho que vincula tudo isso que foi conversado até agora, né? Tanto da baixa da imunidade, quanto mesmo de estar forçando a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Mas, enfim, era só um parênteses. Era isso que tu falou da... Opa, pode falar, Cíntia. Vou só completar. E a gente tem que pensar também que a pessoa, pode ser que a gente está lidando com uma pessoa que não vai viver. Não, ela vai viver, mas, por exemplo, ela já está com uma doença terminal e ela sabe disso, por exemplo, ela tem meses de vida. E o que pesa mais? Fazer para ela continuar com um tratamento que prolongue a vida dela ou que ela se sinta em paz? Então, é o que a gente tem que ver, o que é importante para ela. Pode falar, Frank. Isso que tu falou, por exemplo, do coração e tal aí, eu vi um artigo em si que traz, não fui eu que inventei isso, tem até o nome do cara aqui para não me crucificarem, um tal de Hall aí, só não sei se é do mesmo do Guyton ali, né, que a frequência religiosa é mais benéfica que a frequência das estatinas para coronariopatia, e tipo, tá no estudo isso, não fui eu que falei, né, só para complementar ali, né. Não é isso. Dessa parte para finalizar, só queria trazer que, tipo assim, às vezes a gente não vai saber tudo, como manejar aquela pessoa, como manejar todas as religiões, que existem milhares. Então a gente sempre tem que estar disposto a aceitar a ajuda de quem sabe. Então, a chamar um capelão, chamar um pastor, chamar o chefe que representa o líder que representa essa religião e que a pessoa aceite também, para que seja um tratamento integrado de todas as maneiras possíveis.
Cli, tem uma frase aqui no artigo, um dos artigos que eu peguei na conclusão, que eu achei bem legal. Vou ler aqui para a gente já ir finalizando o papo. Fala assim: o envelhecimento possui uma relação íntima com a espiritualidade, nos mais diferentes aspectos do envelhecimento, tendo impacto desde o envelhecimento bem-sucedido até os cuidados no fim da vida. Então, é bem amplo a gama de esferas que a religiosidade pode ser benéfica, né? E isso está diretamente vinculado ao nosso envelhecimento, às nossas fases das nossas vidas. E eu achei bem legal essa fala aqui na conclusão. Bom, gente, por hoje eu acho que a gente conseguiu conversar bastante sobre o assunto e abranger, não quase tudo, porque tem muita coisa para falar, mas acho que foi um campo bom que a gente conversou. Eu queria saber o que vocês acharam, se tem mais alguma colocação. Eu também acho que foi muito bom. Eu acho que a gente conseguiu expor bem, o pessoal teve uma participação muito boa do pessoal, né? Eu acho que é assim, eu fico pensando assim, eu tava pensando aqui no ano que vem, né? A gente podia até pegar uns dias assim, fazer presencial, né? Uma discussão dessa, porque acho que a gente consegue ali presencial, acho que o pessoal se anima até de participar mais, né? E acho que todo mundo tá com saudade, né? De fazer alguma coisa presencial. Então, eu acho que é isso. Acho que foi muito bom a discussão. É legal porque a gente consegue levantar muitos pontos, né? Café com bolo, isso aí é ótimo, né? Sempre. Mas assim, eu acho muito legal essas discussões porque a gente consegue levantar bastantes pontos, principalmente porque a gente somos pessoas bastante diferentes, né? Temos vivências diferentes, então a gente acaba aprendendo muito assim, com o pessoal. Então, essas atividades com que a gente fica mais aberto para pesquisar, né, por si só, a gente acaba trazendo visões bastante diferentes e que agregam, assim, como um todo, né? Então, eu acho que foi excelente. Para mim, realmente foi excelente.